Preste atenção, olha o que a Bíblia diz: pois nenhum homem em quem houver defeito se chegará para fazer a obra, como homem cego, coxo, de rosto mutilado ou desproporcional, homem que tiver o pé quebrado ou a mão quebrada, ou corcovado, corcunda ou anão, ou que tiver belida do olho, ou sarna, ou impingens, ou que tiver testículo quebrado. Isso está lá em Levítico 21, 18, verso 20. Esta aula nós vamos tratar de defeitos que não podem existir naquele que deseja fazer a obra de Deus. Fique ligadinho, depois da vinheta, mais uma aula do curso Cedros. Vamos agora aos defeitos que não podem existir naquele que quer fazer a boa obra. Nós lemos em Levítico 21 que nessa passagem bíblica o Senhor proibiu que as pessoas com defeitos servissem como sacerdotes. Vamos então analisar esses defeitos mencionados na lista de Deus, deixando de lado a questão física. O primeiro defeito mencionado na lista de Deus é a cegueira. Como bons obreiros, devemos ter boa visão espiritual. Está lá em 2 Reis 6,17. Um exemplo de cegueira espiritual: aquele obreiro que corre atrás de tanta coisa, ele tem tempo para tudo, mas ele não vai, por exemplo, ao culto com a desculpa de estar cansado. Não é ele que crê que Deus revigora, que Deus renova as forças? O obreiro cego é aquele que vive em desculpas. Não deu tempo, não achei, não consegui. O obreiro cego é o que vive nas mentiras. Esse é servo do Deus desse mundo, não do nosso não. O obreiro de visão, ele entrega sua tarefa antes do prazo que foi dado para ele. Ele se antecipa, ele sabe administrar o tempo e não é negligente na obra do Senhor. Outro defeito, o coxo, aquele que manca, ou dá mancadas, né? Quem manca não anda no mesmo ritmo do que os demais, ele fica sempre para trás. E quais são as mancadas que um obreiro pode cometer? São várias. Chegar atrasado, faltar um compromisso sério, o pastor está contando com ele. Ai, pastor, não deu para eu ir. Poxa vida. Outro defeito, rosto mutilado. Infelizmente, muitos ainda não entenderam que um sorriso no rosto e um semblante agradável vale mais do que 1000 palavras. Simpatia, gentileza. As pessoas chegam à igreja cansadas, decepcionadas com o mundo, maltratadas pelos problemas e oprimidas pelo diabo. E às vezes encontram obreiros com cara fechada, rancorosos e preocupados com seus próprios interesses. Não pode. Isso aqui é muito importante, Os obreiros, eles devem procurar saber o nome de cada membro e jamais chamar alguém de você, principalmente o pastor. O outro defeito é desproporcionado. A pessoa que tem uma atitude exagerada no falar, no comportamento, no modo como se relaciona com a família, os amigos, na forma como se veste, acaba causando escândalo. Todo obreiro deve ser moderado principalmente no salão, moderado ao andar, ao falar, ao rir, não ser exagerado, não ser escandaloso, não chamar atenção para si. Outro defeito é a mão quebrada. Quem tem a mão quebrada não consegue agarrar nada com firmeza, né? Tudo que vem na mão dela, ela deixa fugir. Toda oportunidade que Deus dá para ela, escapa. A mão dela não pode ser quebrada, ela tem que ter firmeza, ela tem que ser uma pessoa determinada. Falou que vai fazer, ela faz e entrega ainda de maneira antecipada. Outro defeito é o pé quebrado.
O que é que acontece com quem tem um pé quebrado? Não fica de pé, não é verdade? Existem muitas pessoas que querem fazer a obra de Deus, mas têm o pé quebrado, não se firmam. Uma hora está aqui, uma hora está lá, uma hora está orando, uma hora está amaldiçoando. A Bíblia diz isso, ó. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor. Paulo escreveu em 1 Coríntios 15, 58. Outro defeito? Corcunda. Lembre-se que aquele que faz a obra de Deus não pode andar de cabeça baixa, não pode estar curvado, nem por medo, nem por vergonha. Seja um obreiro aprovado e que não tenha o que se envergonhar. 2 Timóteo 2,15. Outro defeito é anão. É aquele que não desenvolveu a sua estatura. Assim, são muitas pessoas que estão na igreja, espiritualmente falando, são como anões, pararam de crescer. Um bom exemplo de obreiro anão é aquele que parou de crescer. Um exemplo, quando ele começou o seu trabalho como obreiro, ele era uma pessoa interessada, mostrava interesse, lia a Bíblia, se consagrava, não perdia nenhum culto, estava sempre ao lado do pastor, se oferecia. Quando o pastor dizia, olha, vamos fazer isso, pastor, vou fazer 2 vezes, vou fazer 3 vezes. Era uma pessoa sempre crescendo, sempre interessada na obra de Deus. Mas aconteceu alguma coisa. Ela permitiu o inimigo interferir na vida dela, impedindo o quê? O seu crescimento. Poxa, muitas pessoas deixaram de crescer, não ora mais, não se consagra mais, não se volta mais para o evangelho. Antigamente sentia a falta dos irmãos, ia atrás, evangelizava. Pastor, eu sentia a falta da irmã, eu fui lá na casa dela e ela estava precisando disso e eu já providenciei, estava precisando de oração e eu já orei. Sempre crescendo, sempre agradando a Deus, mas cadê o amor? O amor esfriou. O outro defeito é a belida nos olhos, é a sarna ou a impigem, né? O nosso olhar, o nosso semblante deve refletir o Senhor Jesus. Você pode ser sério, mas não arrogante. Você pode ser sorridente, mas não escarnecedor. Pode repreender, mas com amor, nunca com raiva, nunca com ódio. Elimine da sua vida toda a arrogância, toda a falsidade, toda a inveja, todo o medo, tudo aquilo que o torna inferior. O seu semblante ficará muito mais suave. Por último, testículo quebrado, aquele que é incapaz de gerar. O bom obreiro é aquele que faz discípulos. Todo obreiro deve ser reprodutivo, um ganhador de almas. O bom obreiro, ele atrai a atenção das pessoas e todos querem imitá-lo pelo seu bom procedimento. A Bíblia fala, né? Aquele que ganha almas, sábio é. Você que deseja fazer a obra de Deus, ou que talvez já está até fazendo, cuide bem da sua aparência interior, para que Deus possa usar você cada dia mais. Vamos concluir essa aula com um texto bíblico que diz assim: obedeçam aos seus líderes e submetam-se à autoridade deles. Eles cuidam de você como quem deve prestar contas. Obedeçam-lhes para que o trabalho deles seja uma alegria, não um peso, pois isso não seria proveitoso para vocês. Hebreus 13:17. A nossa próxima aula nós vamos encerrar com a resolução de obreiros. É um resumo de tudo isso que a gente aprendeu. Exige total atenção, porque, meu irmão, você vai ser muito usado por Deus.